Pois não, Fabiane. Pastor, eu tenho algo assim a perguntar, um senso crítico. Qual o seu diferencial hoje como pastor em meio à política, no estado que a gente vive hoje, onde são dois lados que brigam com uma ideologia diversa? Qual o seu diferencial dentro dessas ideologias hoje? Esse movimento hoje que os cristãos estão fazendo, a questão, né, muitos, eu não sei se pode falar, bolsonaristas, como tem líderes hoje religiosos também que já estão, vamos dizer, por questões éticas e sociais da igreja, estão se aliando de uma forma ou outra, uma empatia a mais com outros partidos em relação à esquerda. Qual é o seu posicionamento hoje no meio da política como pastor? Bom, vamos lá primeiro falar do meu diferencial, o que é que eu faço em Brasília. Eu vinha falando no carro agora há pouco para um irmão que a vida política ela é frustrante. Por quê? Porque você vai para a vida pública, como eu fui, falando, vou mudar o mundo. Aí você chega numa casa que tem 512 deputados além de você, e tudo que esses 512 fazem, quando conseguem fazer, vai para uma outra casa que tem 81 senadores, que vão ver se aquilo funciona ou não. Uma vez aprovado nas duas casas, vai para a mão do presidente da República, que vai sancionar ou vetar. Se ele vetar, volta para essas duas casas para a gente votar de novo. Então, é muito morosa a vida política, então ela acaba sendo frustrante. É como se você enxugasse gelo. É como se você estivesse num cabo de guerra, você puxa para você dar um passo para frente e dois para trás. Então, a vida pública, ela traz essa frustração. E eu só fui entender isso depois do segundo, terceiro mandato. Quando eu entrei em Brasília, eu apresentei projetos. Eu tenho mais de 300 projetos apresentados. Projetos que poderiam, de fato, mudar a vida do cidadão comum. Só que eu descobri que para apresentar esse projeto, ou para ele ser votado, se eu não tiver conchavos políticos, se eu não tiver uma linha de negociação, de conversação, inclusive com os deputados que são contra a minha ideologia, eu jamais vou conseguir apresentar nenhum projeto. Vou dar uma resposta que todo mundo faz e poucos sabem. Quando o Bolsonaro foi candidato a presidente, o que a imprensa falava com ele? Foi 28 anos deputado e nunca conseguiu aprovar nenhum projeto. Isso é verdade? É verdade. Por que não? Porque na vida política, quando você se destaca e eles percebem que você pode, amanhã, porque a leitura política não é um jogo de damas, é um jogo de xadrez. Sabe a diferença, né? A dama, com 2 jogos, você termina ela. O jogo de xadrez, você tem que pensar 15, 20 jogadas para então terminar lá na frente com ele. A política é um jogo de xadrez. Quando alguém percebe que há potencial em você, você está perdido. Vão tentar te cooptar. Se não conseguirem, então vão vasculhar a sua vida para poder te chantagear. Se não conseguirem, vão partir para a pior coisa que eu chamo de covardia. Vão inventar coisas, criar narrativas para destruir a sua reputação. E, como parlamentar, você pode apresentar o projeto da cura do câncer. Eles não vão votar. Por quê? Porque não querem, como diz no interior paulista, colocar azeitona na sua empadinha. Não querem fazer o seu nome crescer. Nunca deixaram o Bolsonaro aprovar nada porque sabiam que ele já tinha destaque. Ele já era um homem que falava. Pô, se ele der algum presente aqui com o nosso voto, esse homem acabou. Então, a vida política tem isso. Quando eu descobri que os meus projetos não eram votados, porque com 2 anos na Câmara eu me tornei presidente da Comissão de Direitos Humanos e virei um inimigo público número 1 e cresci politicamente demais, nenhum projeto meu mais foi sequer colocado em pauta para votar. Então eu comecei a falar, Jesus, já que eu não consigo aprovar projetos, o que eu posso fazer aqui? Aí eu entendi que na vida política, às vezes, melhor do que ser um artilheiro, que é você ir lá e fazer o gol, é você ser um zagueiro. Não deixar que o inimigo faça. Então eu me esmerei em não deixar que nenhum projeto maligno que ferisse a liberdade religiosa, que ferisse a liberdade de expressão e que tocasse na nossa fé passasse. De 2011, quando eu assumi o meu mandato, até hoje, graças a Deus, nada mais que não preste para a nossa família passou em Brasília. Não, mas a família está sofrendo, sim. Criaram outro mecanismo. Levaram pelo STF. Judicializaram tudo. O casamento gay, por exemplo, nunca foi votado na Câmara dos Deputados. Por que não? Porque eu sempre me insurgia, eu chamava para o debate e ninguém quer debater. Porque o Brasil é um país conservador. É um país, se você perguntar na rua, as pessoas podem hoje até não, tudo bem, mas ninguém quer na vida dele isso, né? Porque há um conservadorismo. Só que como isso não passa na Câmara, porque tem deputados como eu, eles criaram uma forma de questionar o STF, e lá no STF é diferente. São 11 dos 11, 9 foram
indicados pelo partido de esquerda, que tem ideologia de esquerda, então passou o casamento homossexual no STF, depois confirmado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e criou-se uma lei à revelia da Constituição Federal. A Constituição ainda diz hoje que o casamento é entre homem e mulher, mas o STF entendeu que não. Quem é que pode mudar a Constituição? Eu, como deputado. De que forma? Cria uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Para ela começar a caminhar na casa, eu tenho que convencer 1/3 dos deputados a assinarem aquilo. Se for aprovado a admissibilidade dela, aí vai ser criada uma comissão especial, vai se chamar a sociedade civil, vai ter um debate de pelo menos 1 ano, para então, sim, aprovar ou não o casamento. A esquerda descobriu que existe outro mecanismo. Como o país é conservador, tem um deputado como eu, chamado de pitbull, porque eu vou para cima dessas coisas, e criaram um atalho, que é o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, só terminando para te dizer, qual é a minha diferença? A minha diferença é que enquanto eu estiver lá, você como crente e a sua família pode ficar tranquilo, vocês têm uma voz que vai gritar por vocês lá dentro. Pastor, dentro dessa pergunta, e como pastor, como exercer a função do pastor em meio à questão em nós como evangélicos, a mencionar a salvação, a preservar a ideologia cristã dos mandamentos de Cristo, o segmento cristão, como exercer isso como deputado dentro de um local onde as pessoas têm ideias e direitos civis, legislativos, sua pergunta intolerância religiosa. Como lidar com isso como pastor? Vamos lá, vamos separar. Estado e igreja. Esses dois não comungam do mesmo pensamento. O nosso Estado brasileiro é um Estado laico. O que é o Estado laico? É o Estado da liberdade. O que é a liberdade? Você pode ter a sua fé ou pode não ter fé nenhuma. Você pode acreditar que esse microfone é o seu Deus e o Estado não pode interferir nisso. E você pode começar a gritar na rua, Deus não existe, o Estado não pode interferir nisso. Esse é o Estado laico. As pessoas confundem o Estado laico com o Estado laicista. O Estado laicista seria o Estado ateu. Ou seja, onde falar de crença do ateísmo é uma coisa dúbia, né? Onde o pensamento filosófico do ateísmo tem que ser colocado em cima da sociedade. Então não existe isso no Brasil. Então você tem liberdade religiosa. Eu tenho 2 livros que me conduzem. O pastor usa a Bíblia. O parlamentar, a Constituição Federal. A Câmara não é uma igreja. Embora fora de horário da Câmara nós tenhamos cultos lá dentro. E qualquer um pode fazer culto, basta chegar e pedir, porque o Estado é laico. Você tem liberdade de cultuar, como você pode também não ir cultuar. Toda quarta-feira nós temos o culto da Frente Evangélica e tem o culto da Frente Católica, e já tem reunião lá das pessoas de matriz africana, porque esse é o Estado laico, é a liberdade religiosa.